Beleza, beleza. Alô, você, meu querido estudante de História. Nós vamos fazer mais um trabalho aqui, seguindo a linha, né, do que a gente já vem desenvolvendo sobre a análise das fotografias, a história, o contexto histórico por trás, exatamente das lentes fotográficas, né? O que os artistas da fotografia têm registrado e o que tem ficado para a posteridade, que tipo de análise nós podemos fazer em cima disso. Vale lembrar que hoje eu vou fazer um trabalho meio que dividido, né? Num primeiro momento, nós vamos ver algumas fotografias históricas e o seu contexto, a explicação por trás dela, o evento, o que aconteceu, quando, onde, como, em que circunstâncias. E depois a gente vai ver mais algumas questões de edições anteriores do Enem, em que houve ali a inserção de um gráfico, de uma imagem, de um mapa, de uma fotografia, de um cartoon, de uma tirinha ou de algo do tipo, exatamente para que nós possamos contextualizar, né, o tema da nossa abordagem com aquilo que vem caindo, com aquilo que vem entrando no Enem na parte das ciências humanas, principalmente na parte da história, tá legal? Então me acompanha, vem comigo que hoje o assunto é muito legal. Selecionei aqui um slide, eu elaborei, fiz com todo cuidado, exatamente para que nós possamos ter o norte e direcionar o nosso diálogo para aquilo que nos interessa. São as fotografias históricas dos eventos aos quais elas estão inseridas. Está por trás disso todo o contexto geopolítico, muitas vezes, envolvido ali naquela situação, naquele evento, e depois a análise das questões. Vamos fazer aqui agora o compartilhamento da tela. Me aguarda só um minutinho para eu fazer o procedimento aqui. Pronto, já estamos compartilhando a tela com vocês. Beleza? E sigamos agora para o material que eu preparei. Havendo desejo por parte de vocês, eu sempre digo isso, é só me pedir no grupo esse material e até os demais que já foram exibidos, que já foram tratados em aulas anteriores, pode solicitar que a gente fornece sem problema algum. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na primeira foto que eu destaquei para a nossa análise de hoje. Segura aí, olha. Ao visualizar essa imagem, eu tenho certeza que você já identificou do que se trata. Afinal de contas, né? A imagem, muitas vezes, ela fala por si própria, muitas vezes, mas não em todas as vezes. Por quê? Se você observar aulas anteriores desse tema, que a gente já teve a oportunidade de debater, você vai perceber que eu sempre destaco o seguinte: a fotografia, mesmo a imagem filmográfica, mas em específico aqui, o que no que nos interessa nessa aula é a questão da fotografia, da imagem. A fotografia, ela é, muitas vezes, um retrato do fotógrafo, né? Daquele que tirou a fotografia e que congelou aquela imagem para a posteridade. Porque, às vezes, ele dá um enfoque que ele quer dar. Ou seja, ele dá um destaque que lhe é conveniente, que é de seu interesse. Não é? E um outro lado da moeda que poderia ser explorado, mas que não é interessante naquele momento destacar, fica relegado a um plano de só menos importância. Tá? Então, eu não vou entrar muito nos detalhes, não vou enveredar muito por esse caminho, porque em aulas passadas a gente já discutiu isso. Se quiser ver alguns vídeos que tem no meu canal sobre essa temática, pode dar uma olhadinha que a gente já abordou. Então, nem sempre a imagem fala por si mesma. Às vezes sim, e às vezes é meio que uma manipulação, né? Quase isso, um direcionamento que o fotógrafo quer que encaminhe para aquele que está observando ter uma determinada leitura em específico que é do interesse de quem publicou, de quem fotografou e assim por diante. Mas, no caso dessa imagem, ela é bem clara no sentido de já nos dá a percepção do que se trata, né? De cara, sem nenhum tipo de subterfúgio. A gente vê aí a chegada do homem à Lua. O mês é julho
o ano é 1969 e os astronautas, né, norte-americanos pousaram na Lua pela primeira vez. Eu digo pela primeira vez porque isso aconteceu ainda outras vezes ali ao longo dos anos de 1970 até 1971, eu acho. Depois as missões tripuladas à Lua foram abolidas. Aí eu faço uma perguntinha bem elementar para você. O que você acha que a sua vida mudou, transformou o seu cotidiano depois que o homem chegou na Lua? Pensa aí. 5 segundos. E aí? Conseguiu encontrar alguma coisa? Pode ser que uns tenham dito assim, alguns de vocês, né? Tenham dito, não, eu acho que não mudou nada. Eu acho que não teve impacto algum no meu cotidiano. Outros podem ter, de repente, encontrado um ou outro motivo. Vou explicar para vocês, olha só. A partir das pesquisas feitas na superfície da Lua, mesmo na órbita da Terra, uma situação de ausência de gravidade, no espaço sideral, foi possível desenvolver algumas coisas aqui para a gente. Uma coisa que parece ser banal, uma coisa que parece ser muito comum, que né? Mas ao mesmo tempo é bastante útil, a questão do desenvolvimento da tecnologia do Teflon, né? Que é essa superfície nas panelas, nas frigideiras, né? Que não adere, que não gruda, que tem a capacidade de fazer com que o alimento não cole ali naquela superfície. E, obviamente, coisas mais distantes da gente aqui, como, por exemplo, o desenvolvimento da própria aviação civil, né? Não é tão distante da gente, porque aqui em Serra Talhada, por exemplo, nós temos um aeroporto já funcionando, né? Mas do cidadão comum, que vive viajando de avião, ou sim desenvolvimento a partir das viagens espaciais, na parte de segurança, na parte aerodinâmica, na parte da tecnologia em si dos aviões, houve uma melhora, sem dúvida alguma. Uma outra coisa você ainda pode encontrar a respeito dos impactos no cotidiano da gente, advindos, né, da ida para o homem ao espaço, posteriormente da chegada na Lua, mas em linhas gerais, né, de um modo geral, olhando de uma forma bem mais abrangente, eram custos altíssimos, eram despesas elevadíssimas, praticamente insustentáveis, mesmo para uma potência do porte dos Estados Unidos, na época a União Soviética, que não foi até a Lua, mas mandou o primeiro homem ao espaço, né? A gente vai falar sobre isso já já. Mesmo para essas grandes potências, ali da segunda metade, começo da segunda metade do século XX, as despesas eram elevadíssimas, muito pesadas e praticamente insustentáveis, dado o retorno prático que isso tinha, que era praticamente pequeno, digamos assim. É por isso que as missões à Lua, elas foram ali praticamente interrompidas depois do ano de 1971. Foi fruto de um contexto da Guerra Fria, né? Lembra a disputa entre a União Soviética, Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, socialismo versus capitalismo. Você vê em história, que você vê em sociologia, que você vê também na parte de geografia. E aí começa a disputa entre as grandes potências em diferentes campos. No campo ideológico, no campo militar, no campo econômico, no campo esportivo, né, cultural e também a chamada corrida espacial. Em 1957, os soviéticos conseguem mandar o primeiro satélite para a órbita da Terra, o Sputnik. Depois eles conseguem, e os Estados Unidos sempre depois, os soviéticos conseguem ali, se eu não estou enganado, em 1960, mandar o primeiro ser vivo para o espaço, a cadelinha Laika, que morreu depois, parece que 2 dias depois, pela falta de oxigênio, obviamente. Depois eles mandam o primeiro cosmonauta, né, o primeiro astronauta para a órbita da Terra, foi o Yuri Gagarin, se eu não estou enganado, em 1961, e os Estados Unidos sempre depois, sempre após.
estavam bem atrás da corrida espacial. E depois disso, Kennedy, assassinado em 1962, ele assume a presidência em 63, aliás, né? O assassinato de Kennedy, desculpa. E aí o Kennedy ele assume a presidência e faz uma promessa que, diante daquelas derrotas, né, fragorosas que os Estados Unidos vinham sofrendo para os soviéticos na corrida espacial, ele prometera que até o final daquela década, que era a década de 60 do século XX, os Estados Unidos mandariam um homem à Lua e retornariam com ele em segurança, mesmo que não fosse no governo dele, mas enfim, ele disse até o final daquela década. E aí, a partir dali, houve investimentos muito pesados, muito maciços, mas, como eu disse, o retorno era realmente muito insignificante, para que a União Soviética fosse suplantada nesse quesito, né? Houve, inclusive, acidente onde astronautas morreram nesse projeto. Até que, em julho de 69, de fato, até que se prove o contrário, eles conseguiram realmente esse grande feito de levar o homem até o satélite natural da Terra, que é a Lua. Há quem diga, certo, na base da teoria da conspiração, que isso não passou de montagem. Que, na verdade, para cumprir aquela promessa de Kennedy, se tornou um ícone, principalmente depois de seu assassinato, houve uma forçação de barra e uma manipulação, né? Forjaram ali imagens manipuladas, okay? Para que parecesse realmente que o homem teria ido à Lua, e aí há quem encontre um ou outro elemento para dizer, tá vendo isso aqui, tá vendo a bandeira tremulando, lá não tem esse vento, e um ou outro elemento para indicar que essas imagens eram falsas, mas até que se prove o contrário, é a verdade. Até porque, pessoal, os maiores interessados em mostrar que aquilo não era verdade eram os soviéticos na época. Os soviéticos não contestaram, ou pelo menos não apresentaram provas até hoje de que isso foi uma grande mentira inventada. Então, em função disso, realmente dá-se a credibilidade de que esse fato histórico de verdade aconteceu. Agora, dada toda essa contextualização aí geopolítica, né, nós podemos, então, apresentar a legenda das informações que eu trouxe relativas a essa fotografia. Olha só. Essa frase ela foi dita pelo Neil Armstrong, que foi o primeiro astronauta a pisar na Lua, descendo do módulo lunar e dando os primeiros passos na superfície lunar. Ele disse, em transmissão ao vivo, via satélite, né, para o mundo inteiro, um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Ao proferir essas palavras, em 20 de julho de 1969, o astronauta americano Neil Armstrong tornou-se o primeiro ser humano a caminhar sobre a Lua, seguido pelo astronauta Edwin Buzz Aldrin. Pessoal, vocês encontram um filme interessante chamado, e aí eu dou a dica, porque o cinema, né, se bem explorado, bem entendido, ele pode ser uma ferramenta muito útil para aquisição de conhecimento histórico. Esse filme que eu vou dar referência para vocês, pode encontrar fácil aí pela internet, ou mesmo nas plataformas de streaming, né, como Netflix, como Amazon Prime, que é o filme Apollo 13. Tá? O Apollo 13 foi é um filme ambientado numa situação real, uma situação que de fato aconteceu, né? Onde os astronautas em 1970, no projeto Apollo 13, foram até a Lua, porque já tinha tido missões desde 1969, veja, o filme é ambientado em 1970, só que quando eles chegam no espaço, eles têm um problema lá com o fornecimento de oxigênio, e eles estão num dilema, quer dizer, eles não vão poder chegar até a Lua, não vai ter oxigênio suficiente para que eles cheguem até lá e retornem à Terra. Eles vão ter que abortar a missão e voltar à Terra antes desse oxigênio acabar. No entanto, eles não estavam programados para abortar aquela situação de ir da Lua meio que na metade do caminho e retornar. Eles não tinham previsto isso e vão ter que, na base ali da inventividade, na base ali do improviso,
conseguir resolver esse problema e retornar à Terra em segurança. É uma situação muito delicada, isso em 1970, bem curioso, e ele narra um pouco, de forma carregada assim, de patriotismo, de ufanismo. Os Estados Unidos tem muito isso, né? O filme é norte-americano. Então, dado esses descontos, né, você assistir esse filme, você vai se ambientar um pouquinho com relação a essa corrida espacial na época ali, em 1970, a chegada do Homem à Lua. É bem interessante, é bem curioso de você ver, e se tiver um tempinho, em um final de semana ou em um feriado, pode procurar esse filme, que vale a pena você conferir. Tá legal? Vamos nessa aqui para mais uma imagem que eu trouxe para vocês. Olha só. Quem é esse velhinho de aspecto frágil, né, de sorriso meio tristonho, apesar da dicotomia, sorriso meio tristonho, né, no rosto, óculos redondos, vestimentas simples? Quem é esse senhor? Esse senhor foi um dos homens mais poderosos do século XX. Não poderoso em dinheiro, não poderoso do ponto de vista militar, né? Mas sim poderoso do ponto de vista do campo das ideias, da influência, né, que emanava de sua pessoa. Mohandas Gandhi, ou simplesmente Mahatma Gandhi, a grande alma, né, em indiano. Esse cara liderou a independência da Índia, se eu não estou enganado, em 1947. Né? A Índia era uma possessão inglesa desde o século XIX, décadas e décadas explorada ali pelos ingleses, dentro do contexto do imperialismo. Vocês sabem, no século XIX, as potências capitalistas, industrializadas, partem para uma conquista imperialista na África, na Ásia, na Oceania, e coube aos ingleses ali a ocupação do território indiano, e eles faziam alianças com elites locais, né? De modo que quem de fato dava as cartas ali era a Inglaterra, por trás daquela elite que estava no poder. E o Gandhi, ele inclusive estudou em Londres, né? Se formou em Direito, volta para a Índia e lidera um movimento sem armas, um movimento pacifista, um movimento de não violência, né? Mas com uma proposta extremamente ousada: a desobediência civil. O que era a desobediência civil? Era a tática de você apregoar a população de não obedeça às leis inglesas. Se nós todos nos voltarmos contra a dominação inglesa, não precisaremos disparar um único tiro, não precisaremos tirar uma vida sequer, e ao mesmo tempo conseguiremos nosso objetivo, que é a nossa independência. Como, Gandhi? Como que a gente vai fazer isso? Não obedecendo às leis inglesas. Será que os ingleses vão nos prender? Vai ter cadeia, vai ter presídio, vai ter unidade prisional para encarcerar milhões, não milhares, mas milhões de indianos que virarem as costas contra a Inglaterra e desobedecerem às leis vindas da Inglaterra? Vai ter prisão para colocar a gente, se for todo mundo? E aí? O que eles vão fazer? Então não é fácil fazer isso, porque você convencer as pessoas, trabalhar com gente, né, é muito complicado. Quando você lidera um rebanho de animais, um bando de animais, você conduz até de uma maneira uniforme. Sempre tem aquele ou outro que quer se desgarrar. Você imagine pessoas, né, onde cada mente, muitas vezes, é um mundo. Então, um cara absolutamente genial, de uma liderança absurda, né, na Índia, e acabou, de fato, obtendo sua meta, seu objetivo. Mas um ano depois, ele fora assassinado, né, em circunstâncias trágicas, né, em função da sua liderança. Porque houve um problema entre o Paquistão e a Índia, né, o Paquistão de maioria muçulmana, a Índia de maioria hindu. Então, ali se formou, nesse processo de descolonização da África e da Ásia, formou esses dois países, né, o Paquistão e a Índia. Por sinal, tem uma área de litígio, de disputa entre as duas nações até hoje, que é a
a Caxemira, uma área em que os dois países ainda têm uma certa disputa nessa região, uma área fronteiriça, não é? E o Gandhi acabou, infelizmente, perdendo a vida ali, se eu não estou enganado, em 1948. Olha a legenda que eu trouxe, a explicação que eu trouxe aqui, depois de toda essa contextualização sobre essa fotografia. Vamos lá, olha só. Mohandas Karamchand Gandhi foi um advogado nacionalista, anticolonialista e especialista em ética política indiana, que empregou resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida para a independência da Índia. Legal? Personagem importantíssimo do século XX, quando o assunto é o processo de descolonização da África e da Ásia no pós-Segunda Guerra Mundial. Pessoal, a próxima imagem, né? A próxima fotografia que eu trago é, na verdade, duas em uma. Senhor de olhar sereno, tranquilo, depois uma linha de montagem aí, uma fábrica, dá para a gente perceber bem do que se trata. É um tema que vai nos interessar tanto na parte de geografia, história, quanto também na parte de sociologia e até mesmo de filosofia. Por que não? É o seguinte, o senhor aí em destaque é o Henry Ford. E o sobrenome dele, Ford, já nos dá uma ideia de quem eu estou falando. O criador da fábrica de automóveis multiconhecida e até hoje existente, que é a Ford. Vale lembrar que esse senhor, o Henry Ford, ele cria o chamado modelo T, não é? Que era um automóvel no começo do século XX, e foi o primeiro automóvel fabricado em circunstâncias especiais. Quais circunstâncias? Uma linha de montagem. Ele foi fabricado em larga escala, no mesmo padrão, com vistas a obter um barateamento do custo, uma diminuição do custo, que vai também impactar no preço, tornando-se, então, o primeiro automóvel, eu não vou dizer barato, mas porque a palavra não é adequada, mas acessível às classes médias. Tá? Foi o primeiro automóvel que a gente chama hoje de carro popular. O que seria hoje um carro popular? Um Gol, um Fiat Uno, são os modelos mais básicos, né, digamos assim. Não acessíveis às camadas mais pobres, despossuídas, não. Mas as camadas médias, né, e isso aconteceu exatamente nos Estados Unidos no começo do século XXI. E como que o Ford, o Henry Ford, consegue isso? Porque, inclusive, esse sistema ganha o próprio nome dele, né? A nomenclatura ficou associada a esse sistema, o Fordismo, tá? Que é caracterizado exatamente pela linha de montagem, ou seja, a divisão da produção do bem desse produto em etapas, onde os funcionários eles ficam responsáveis pela produção apenas de uma das etapas. Ele não tem a noção de tudo, da produção daquele bem. E aí entra a segunda fotografia que eu coloco aí, que é exatamente uma linha de montagem, não de um automóvel, parece ser de um eletrodoméstico, de uma coisa menor, que a gente chama de bem de consumo não durável. Né? O automóvel é um bem de consumo durável, né? Mas está dentro dessa mesma linha, onde você tem uma esteira, cada funcionário ocupando uma etapa ali, enquanto um encaixota, o outro parafusa, o outro encaixa outra peça, o outro, vamos supor, pinta, o outro já faz outra coisa, já encaixa ali um outro componente, e assim vai até chegar na parte final, que é para embalar e distribuir, armazenar e posteriormente distribuir para as vendas, para o consumo, para a exportação e assim por diante. Quem desenvolve essa técnica com vistas ao barateamento dos custos e, consequentemente, ao maior consumo é o Henry Ford. Tá? Personagem importantíssimo do século XX em um contexto que a gente chama de segunda revolução industrial, ou segunda etapa da revolução industrial. Aliado a ele vem o Taylor, né? Por isso que a gente chama o modelo
fordista, taylorista, né? Ainda aperfeiçoando e implementando ainda mais esse sistema. Eu vou colocar aqui uma coisa do cotidiano da gente, do nosso dia a dia, que representa a influência e o impacto do modelo fordista e taylorista, para a gente perceber como isso é presente na nossa vida. Nas escolas, e vocês sabem bem disso, nós entramos em fila, nós sentamos em carteiras, né, que são distribuídas nas salas de aula também em fila, né? Há uma certa ordem, sequência e disciplina ali que representa exatamente esse modelo fabril, esse modelo de produção industrial compartimentalizado, dividido em etapas sequenciais, né? E é assim também com relação aos componentes curriculares, ou seja, as matérias, as disciplinas. A gente tem o horário que é aula de física, aí toca, vem matemática, aí toca, vem história, aí toca, vem filosofia, aí toca o sino, terminou aquela aula, aí vem português, aí toca o sino, terminou aquela aula, vem educação física. Então, esse modelo sequencial, esse modelo de etapas, esse modelo de divisão, de compartimentalização, foi apregoado, foi pioneiramente montado e executado exatamente pelo Henry Ford e teorizado também pelo Taylor, por isso a gente chama de modelo fordista-taylorista. Tá? É bem interessante, se você for ver direitinho, está traduzido, conforme exemplifiquei aqui, de forma muito clara nas escolas, e é assim no seio militar, é assim nas fábricas, é assim nas unidades prisionais, tá? Se você for ver as instituições coletivas, que abarca ali muita gente, é o mesmo sistema, e você vê o impacto, a influência dessa teoria, desse modelo idealizado no começo do século XX pelo Henry Ford. Há muito que explorar sobre isso, a gente iria entrar na teoria marxista, da alienação do trabalho e outros conceitos mais que até seriam pertinentes, mas não é bem o nosso foco aqui. Nosso foco é a fotografia. Já exemplifiquei aqui de forma razoável, né? Já contextualizei aqui de forma mais ou menos didática, mais ou menos clara, penso eu, e agora a gente parte exatamente para a legenda que eu trouxe dessas duas imagens aqui que eu destaco nessa lâmina. Olha só. O Fordismo recebeu esse nome em homenagem ao seu criador, Henry Ford. Este instalou a primeira linha de montagem semi-automatizada de automóveis exatamente no ano, pessoal, que começou a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Este se tornaria o modelo de gestão da Segunda Revolução Industrial e perduraria até meados da década de 80. Por que até meados da década de 80 esse modelo entra em crise? Porque aí, pessoal, note você que os trabalhadores nessa fotografia estão trabalhando sem equipamento de proteção nenhum. Eles não têm máscara, eles não têm protetor auricular, eles não têm luvas, eles não têm capacete, não têm uniforme, né? Então não existia o chamado EPI ainda, o equipamento de proteção individual, leis trabalhistas, né? todo esse calha-massa aí de coisas vem a posteriori. Mas aqui a informação final para a gente fechar essa etapa. Porque a partir de meados da década de 80 do século passado, esse modelo ele entra em declínio. E aí você vai ter também um sistema de automatização da produção e robotização da produção e informatização da produção, o que acelerou ainda mais a produção, né? Você vai tirar bastante o componente humano, a figura humana, né? E você tem uma introdução de máquinas, de robôs, sistemas automáticos e informatizados, que vai gerar uma terceira etapa da Revolução Industrial. Uma terceira Revolução Industrial, já comandada pela cibernética, pela robótica, pela nanotecnologia, pelos satélites. É um outro tipo de pano de fundo, né? Desse que se caracterizou pelo Fordismo, Taylorismo do começo do século. Legal? Vamos nessa.
Bom, agora a gente vem para o nosso país, né? Após viajarmos aí pelo mundo, Guerra Fria, né? Estados Unidos, União Soviética, fomos até a Lua, agora a gente aterriza exatamente no Brasil, principalmente no que diz respeito à então capital federal, o Rio de Janeiro. Bom, o Rio de Janeiro, pessoal, a capital federal da época, foi palco daquela que é considerada a primeira fotografia tirada no Brasil. Veja que pioneirismo, né, que honra que o Rio de Janeiro, que a cidade do Rio de Janeiro teve, de ter esse registro na história, né, onde se acredita que a primeira fotografia tirada no Brasil foi exatamente lá. Nós vamos ver aqui o contexto, o ano, tem a ver com o Dom Pedro II. Vamos ver aqui o que eu trouxe de informação sobre isso. E aí eu vou dar algumas contextualizações, algumas explicações que julgo ser necessárias aí para vocês. Olha só. O Paço da Cidade, no Rio de Janeiro, é o protagonista da primeira fotografia tirada no Brasil pelo francês Louis Comte. Falando em primeiras fotografias, a primeiríssima foto tirada em solo brasileiro é de 1840. Pessoal, 1840 é o ano do golpe da maioridade, né? Quando Dom Pedro II, com apenas 14 anos, ele assume o trono em circunstâncias especiais, né? Vínhamos do período regencial, vínhamos da abdicação 9 anos antes de Dom Pedro I, uma série de revoltas separatistas dos estados, a Sabinada, a Balaiada, a Revolta Farroupilha, a Cabanagem no Pará, enfim, por muito pouco, sabe-se lá como o Brasil conseguiu manter sua integridade territorial intacta, e em função de todos esses acontecimentos, as elites locais acabaram por antecipar a maioridade do jovem imperador, entendendo que ele no trono poderia unificar o país de novo e ser importante para evitar fragmentação territorial, o que aconteceu, por exemplo, na América Hispânica, né? Se você for ver direitinho, tanto na América Central quanto na América do Sul, formou-se repúblicas ali muito pequenas, né? Fragmentadas, divididas, separadas, uma série de países, e pela unidade linguística, né, o espanhol, pela unidade religiosa, né, o catolicismo apostólico romano, poderia muito bem ter também uma unidade territorial, né? Mas por outros motivos que a gente pode discutir em outra aula, acabou se fragmentando. Temia-se acontecer isso no Brasil naquela época, e foi importante sim a figura do imperador, não resta dúvida. Acabou-se por antecipar a maioridade, só ocorreria aos 18, né? Anteciparam ali para os 14 para ele poder assumir caráter de emergência. Esse é o ano de 1840, o ano em que essa fotografia visualizada por vocês aí, tirada por um francês, foi capturada essa imagem no Rio de Janeiro. Aí, continuando. Louis Comte, um capelão de um navio escola francês, muitas vezes vocês não sabem talvez o que seja o capelão. É um militar que tem funções religiosas dentro do quartel, né, no seio da tropa, no meio militar. Então, ele pode ser um pastor evangélico, ele pode ser um bispo, ele pode ser um sacerdote católico. Ele entra para as Forças Armadas não como combatente, mas sim como religioso, porque entende que também a questão religiosa é importante, né, no psicológico das tropas, e existe esse cargo, eu acho que até os dias de hoje. Se não existir, até bem pouco tempo atrás existia. Então, o Louis Comte era um capelão de um navio escola francês e havia aportado, diz a leitura aqui do fragmento que eu selecionei, no Rio de Janeiro. Estava apenas de passagem pelo país e carregava consigo o seu daguerreótipo, aquelas máquinas antigas em tripé, um pano assim preto que o fotógrafo enfiava a cabeça ali dentro, né, para poder tirar o instantâneo.
Acho que você já deve ter visto isso, tanto nos desenhos quanto em filmes antigos, principalmente nos desenhos. Pica-pau é um deles. E aí, ao caminhar, desculpa aqui a duplicação da frase, pelo passo da cidade, no Rio, Comte decidiu registrar a paisagem. A foto causou maior burburinho na época e o jovem imperador Dom Pedro II não demorou para encomendar seu próprio daguerreótipo e se tornar o primeiro fotógrafo brasileiro aos 15 anos. É importante dizer, pessoal, e aí entra um contexto que eu queria destacar aqui, que o Dom Pedro, ele foi pioneiro em muitas coisas, Dom Pedro II. Ele era um cara multi-inteligente, falava 4, 5 idiomas de maneira fluente, né? Foi o primeiro brasileiro a falar em um telefone. Ele, logo que a tecnologia começou a surgir, quem inventou foi um belga chamado Alexander Graham Bell, fez umas demonstrações nos Estados Unidos, ele viajou para lá, ele, Dom Pedro, só para conhecer essas coisas. Ele era muito antenado em novidades, em ciência, tá? Muito empenhado em tudo que era de tecnologia, né, segunda metade do século XIX. Ele procurava conhecer, viajava para o exterior, se fosse o caso, e quando havia as condições necessárias, ele trazia também para o Brasil essas coisas. Foi um personagem importante, né, na história do Brasil do século XIX. Interessante, governou o Brasil durante 49 anos e saiu da política através de um golpe de Estado. Saiu mais pobre do que entrou. Então, é uma cena que hoje em dia... Imagina um político estar num cargo político há 49 anos, meio século, praticamente, e depois decidir se aposentar, sair da política, deixando a política mais pobre, deixando ele estando mais pobre do que na ocasião em que ele entrou. Hoje em dia, isso é uma coisa impensável. E a gente poderia dizer que era dificílima de acontecer. Talvez impossível. Né? Isso ocorreu com Dom Pedro, quando ele morreu em 1891, no exílio, lá na França, praticamente sobrevivia de doações. Bom, pessoal, o horário aqui é bastante escasso, né? Eu vou encerrando essa minha participação por aqui, mas foi muito legal, foi muito bom, foi produtivo, foi útil esses debates que nós tivemos. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento de tela. Espero que você tenha gostado, curtido, acompanhado, né, as linhas de raciocínio, absorvido aquilo que nós procuramos trazer através desses debates, dessas imagens, dessas gravuras, todo o contexto apresentado aqui das fotografias, dos verbetes que eu trouxe, das informações aqui lançadas e transpassadas para vocês. E logo, logo a gente se encontra, logo, logo tem mais. Logo, logo a gente faz um outro encontro desse tipo para discutir aquilo que a gente é apaixonado, né? A história. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser.